hoje e então a gente vai fazer as preces junto com os lamas, certo? Daí a gente já emenda na prática, beleza? Eu vou tirar o som de todo mundo e vou compartilhar assim, ó. Quer ver? Compartilhar tudo aqui para quem precisar da prece aqui do lado, né? Depois, quando for começar a prática mesmo, eu expando o vídeo. Ai, quase que eu faço direito. Preciso compartilhar o som. Vamos lá, chuchus.
too strong. That's fine. Let's go directly to meditation. Então vamos direto para a meditação. We begin as always by settling body, speech and mind in their natural state. Como sempre, nós iniciamos estabelecendo corpo, fala e mente nos estados naturais. Then for just a couple of minutes, let's calm and soothe the conceptually discursive mind. Durante alguns instantes, vamos acalmar a mente conceitual discursiva. By means of following this Dzogchen approach to mindfulness of breathing, primarily resting in the stillness of your own awareness, peripherally aware of the in and out flow of the breath. Nós vamos fazer isso por meio dessa abordagem Dzogchen, da atenção plena à respiração. Primeiramente, deixe a consciência repousar em sua própria base, iluminando a si mesma. E perifericamente, note os movimentos da respiração. And if you find it helpful, you may count 21 breaths with one brief count at the end of each inhalation. E se você achar que é útil, você pode experimentar fazer a contagem de 21 respirações, contando brevemente ao final de cada inspiração.
let your eyes be gently open, at least partially. Então deixe os olhos levemente abertos, ao menos parcialmente abertos. Your eyes soft, all the muscles around the eyes soft. Os olhos relaxados, todos os músculos ao redor dos olhos relaxados. Blink whenever you wish, Pisque quando você precisar, but let your gaze be vacant. mas deixe o olhar solto. As you turn the full force of your mental awareness to the space of the mind and whatever thoughts and other events arise within that space. E direcione inteiramente a sua atenção mental para o espaço da mente, onde os pensamentos e todos os eventos mentais surgem. And now we follow Dujum Lingpa's instructions, observing the thoughts, images, whatever arises in the space of the mind, as if you were a herder, watching your yaks, your sheep, grazing out on the plain. E agora então nós vamos seguir as instruções do John Limpa. Observe os seus pensamentos surgindo no espaço da mente como um pastor observa as suas ovelhas, seus animais no pasto. Now recall that which is aware of these thoughts and so on. We call mindfulness. Lembre-se de como nós chamamos essa forma de observar os pensamentos. Nós chamamos de atenção plena. That faculty of the mind by which we are able to bear in mind or hold in our awareness the object of meditation without distraction, without forgetfulness. Essa é a faculdade mental que nos permite manter o objeto de meditação em mente, nos manter conscientes do objeto de meditação, sem nos esquecermos deles, sem nos perdermos desse objeto, sem nos distrairmos. We also call that which observes the thoughts awareness. Nós também chamamos aquilo que observa os pensamentos de consciência. So recognize immediately in your own experience the referent of the term mindfulness, that of awareness,
You know the taste, you know exactly what these two words are referring to. Então, reconheça na sua própria experiência os referentes das palavras consciência e atenção plena. Sinta, perceba diretamente aquilo a que esses dois termos se referem, na sua própria experiência. And that which is observed we call movement, the movements, the comings and goings of the mind. E aquilo que nós observamos, nós chamamos de movimento, o ir e vir dos pensamentos, da mente. And then there is stillness, the stillness of your own awareness even in the midst of the movements of the mind. See if you can identify what this is referring to, the word stillness. Então, há a quietude, quando a sua consciência não se move em meio aos movimentos da mente. Veja se você é capaz de perceber ao que esse termo se refere na sua experiência. Quietude.
The Lakeborn Vajra declares that the entry into this practice occurs when you are clearly able to distinguish between the stillness of your awareness and the movements of the mind. O Vajra nascido do lago declara que a entrada desse caminho é quando você distingue claramente a quietude da consciência e os movimentos da mente. And the Lakeborn Vajra adds that you make your first step of progress along this path of shamatha when you can be simultaneously aware of the stillness of your awareness and the movements of the mind. O Vajra nascido do lago diz que você está no caminho sem volta de shamatha quando você é capaz de observar simultaneamente a quietude da consciência e os movimentos da mente. He calls this single-pointed mindfulness. Ele chama essa fase de atenção plena unifocada. The quintessential instruction for this practice is to sustain the flow of mindfulness without distraction and without grasping. A instrução quintessencial para essa prática é sustentar o fluxo de atenção plena, sem distrações e sem fixações. The phrase without distraction means without being drawn out to or carried away by appearances, either sensory or mental. Praticar sem distrações significa não ser arrastado, não ser aprisionado pelos pensamentos. And sustaining mindfulness without grasping means without identifying with the subjective mental processes that arise of thinking, desiring, feeling, and so on. E sustentar a atenção plena sem fixações significa não se identificar com os impulsos subjetivos, como emoções, desejos, intenções. You're sustaining the stillness of awareness even in the midst of the movements of appearances and subjective mental processes. Nós sustentamos o fluxo de atenção plena em meio aos movimentos das aparências e dos impulsos subjetivos.
Tudo bem, chuchus? E aí, Mal? Como foi teu retiro? Hã? Ah, agora dá. É É. que tava. Não, foi bom. Foi Foi. interessante tentar fazer um pouco dessas práticas assim, sem ter muito pra onde recorrer, né? Sem A ter gente muito tem pra onde que. fugir. É, e também, tipo, é interessante esse lugar de, tipo, surgirem dúvidas no meio do retiro, e aí você. E aí, e agora, né? O que eu faço, né? Tipo, aí você confia um pouco e segue, né? É. Geralmente é a mente que tá querendo conversar, na verdade, né? Não faz muita diferença pra prática, né? Eu vou aqui com o Fernando aqui, ó. E fica em É, volta, mas foi interessante também pra dar uma. Tentar dar uma. Dar um burst aí no Nondro um pouco, porque é impossível de acabar, né? Espero. Fala, Val. Oi, pessoal, boa noite a todos. Boa G, noite. uma dúvida que eu fiquei da nossa última prática não, a nossa última sessão aí do domingo passado, Hum. quando você disse que o Lama Alan Wallace, ele tinha recomendado, você falou em percentuais aí, que a gente deve se dedicar mais àquilo que a gente tem um determinado tipo de envolvimento, shamatha, por exemplo, 70%, depois 20% outra prática e 10% outra. Mas eu me lembro que uma vez nós conversando, eu e você, Hum. tempos atrás, lá no meio da pandemia, você me disse que tinha ouvido dele uma instrução para aproximadamente um terço, um terço, um terço. Eu entendi dessa maneira, pode ser até que você não tenha dito isso, mas foi a maneira que eu entendi. Um terço de shamatha, um terço de vipassana e um terço de práticas devocionais. Então, como é que é isso, hein? É, talvez eu tenha falado, Val, de uma instrução que eu vi ele dar para uma pessoa que estava chegando assim no retiro e meio é, lá em Santa Bárbara, num retiro de Vipassana, super difícil o retiro, e o cara tava, chegou no fim do retiro, ele tava dizendo assim, olha, eu acho que isso não é para mim, eu sou uma pessoa que eu não vou aprender nunca isso e tudo. Aí o Lama disse que ele precisava, que ele podia fazer isso, né? Dividir o tempo dele igualmente, assim, fazendo é, um terço de shamatha, um terço de leitura como uma prática de vipassana para poder contemplar alguma coisa, né? E outro terço de práticas não formais de bondade amorosa e né, alguma coisa assim. Isso que eu me lembro. Agora, para quem tá, nós, assim, que já estamos, né, tentando praticar mais, assim, temos um pouco mais de familiaridade com prática formal, né? Aí eu sempre ouvi isso dele, né? De a gente fazer 70. É, negócio meio, né? Esse negócio de tempo, porcentagem de tempo é meio mais ou menos, né? Mas de Uhum. fazer, vamos dizer, vai 70% do tempo de uma prática que a gente sabe fazer, a gente sente que está avançando, né? 20% de uma prática mais desafiadora, ou de Vipassana, na verdade, né? E 10% de uma prática bem difícil, assim. Agora, a prática devocional, além, fora essa, isso é de prática formal, assim, né? Agora, prática devocional, a gente faz quanto a gente quiser, né? Fizer uma prática de sadhana, aí a gente é fora desse tempo de prática formal, assim, né? Vamos dizer. Uhum. Mas basicamente é isso, a gente não se acomoda, não passar todo o tempo fazendo uma prática que a gente não sabe fazer direito, mas também não se acomodar completamente numa que a gente sente que está avançando, né? Ou que a gente encontra algum conforto, assim. Que não quer dizer que a gente está avançando, mas que a gente tem algum conforto, né? Tá certo. É mais ou menos isso, acho que, né? Mas é verdade, assim, o Lama dá instruções diferentes, né? Em momentos diferentes, assim. Mas eu lembro bem desse um terço, um terço, um terço, eu lembro bem de ser essa pessoa, sabe? Foi muito comovente. Acho que foi isso que eu te comentei, assim, de um espanhol, assim, que estava num retiro, tinha acabado. Imagina, a pessoa nunca tinha participado de retiro na vida, nem com nenhum professor, nem com o Lama, nem com ninguém. Aí chegou num retiro de Vipassana, do Vajra Essence.
Cara, eu passei mega mal naquele retiro. Eu tive crise de pânico no meio do retiro. De tão que foi assim, sabe? Fazia muito tempo que eu não tinha, né? Eu tive crise de pânico muitos anos antes. Aí lá eu tive uma recorrência, assim, no meio desse retiro, né? Esse espanhol estava muito desesperado. O Lama pegou o cara no colo, assim, sabe? Foi muito bonito de ver isso. Mas acho que é mais ou menos isso, Val. Obrigado, Gê. Agora, sobre essa prática de hoje, né? Fala, Ana Paulo. O que eu queria comentar é como tanto você quanto a Flori nos apresentam essa riqueza e essa prática de hoje eu achei assim, cada vez tem sempre uma novidade, né? Uma mensagem que acrescenta, como por exemplo ele falar que você está chegando na porta do shamatha quando tiver vendo ao mesmo tempo a quietude e os movimentos da mente, né? A quietude da consciência e os movimentos. Então, eu acho que É, cada coisa precisa, exata e interessantíssima, assim. Estou é. muito grato por isso tudo, viu? Agora, era isso que eu ia falar, assim, essa prática, ela tem uma... Ele começa a falar de uma estrutura bem delineada mesmo, né? Das práticas de shamatha nos ensinamentos de John Limp. Então, quem leu, por exemplo, o livro Revolução da Atenção, pode estranhar, né? Porque no Revolução da Atenção ele ensina 10 estágios de shamatha. Essa descrição em 10 estágios vem do Theravada, vem da tradição Theravada, né? É uma forma de dividir a prática de shamatha em estágios de avanço, né, de realização da prática, usando basicamente a prática de shamatha com foco na respiração, né? Aqui no do John Limpa, a prática principal é tomar a mente como caminho, né? Então, shamatha com foco na mente, vamos dizer assim, ou tomar a mente impura como caminho. E aí o do John Limpa, ele vai descrever 4 estágios da prática de shamatha até o final, né? Sendo que existe um preliminar. Aí isso que você disse, na verdade, que o Lama fala, a porta de entrada, não é nem o primeiro estágio, que deixa eu falar primeiro, a porta de entrada é a gente perceber a diferença entre quietude e movimento. Ou seja, a gente conseguir perceber que a gente pode estar distraído ou não, né? Basicamente isso, presente e sem distração, sem se distrair ou distraído. A gente precisa pelo menos perceber a diferença. E a gente pode falar, isso é óbvio, né, pô? Não é tão óbvio assim. As pessoas que nunca receberam instrução de shamatha têm ideia, assim, possivelmente a gente, né? Vamos dizer, a gente antes de receber qualquer instrução, a gente podia fazer ideia do que era estar distraído ou não estar distraído. A gente simplesmente ficava distraído o tempo inteiro, né? Era isso, basicamente. Aí, então, fala, Ana. O que eu achei interessante, eu acho que a gente já tinha feito essa prática anteriormente, é que eu percebi aí, quando você falou nos desejos, aquelas coisas sensoriais, e tinha me dado um ataque de fome naquela hora. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu estou entre os pensamentos, esses desejos que surgem de não sei aonde, né? E a quietude. Eu achei assim muito interessante Então, tem isso também. Deixa eu só dizer essa coisa da estrutura da prática, que é importante a gente entender, porque não é aleatória, assim, nunca é, mas assim, não é aleatória essa instrução do Lama, né? Então, primeiro falando sobre a estrutura da prática na visão do John Limpa. Depois a gente tem um quadrinho que eu vou mandar para vocês. Talvez esteja até já no Dropbox, eu acho. Aquele quadro das 4 fases da atenção plena, né, Flori? Talvez já esteja lá. Então, são 4 fases, mas essa anterior é a gente perceber a diferença entre quietude e movimento. Aí, primeira fase mesmo da prática de shamatha, do caminho de shamatha, nessa visão de Olimpa, seria a gente ser capaz de perceber simultaneamente a quietude da consciência e os movimentos da mente. Essa é a primeira fase, né? Corresponderia mais ou menos, não vou fazer mais isso daí, mas corresponderia mais ou menos ao primeiro ou ao terceiro estágio do caminho de 10 fases lá, do Revolução da Atenção. Mas é inicial,
né? É o caminho, é a fase inicial, que a gente mais ou menos consegue se sustentar quieta, observando os movimentos da mente, sabe que não está distraída, e vê os movimentos da mente, e dura pouco, a gente sente que é um esforço fazer isso, né? Então, a primeira fase é assim, essa fase que a gente meio rola com a onda, meio não rola, né? É aquela coisa, pega a marolinha e tal. Aí tem uma hora que, né, segundo o John Limpa, a gente faz isso sem esforço. A gente consegue se sustentar nessa quietude frente ao movimento da mente com cada vez menos esforço. Então, já é a segunda fase. Só que essa segunda fase vai até praticamente o fim do caminho, né? Porque a segunda fase chama atenção plena manifesta, que vai desde o momento X, aí que você sente que está fazendo menos esforço, até o momento em que a consciência mental se dissolve no substrato. E essa é chamada de atenção plena destituída de atenção plena, porque é quando a mente se dissolveu no substrato. Como a atenção plena é uma habilidade, é uma faculdade da mente comum que está dissolvida no substrato, ela não existe mais. Ela está dissolvida no substrato. Então, atenção plena destituída de atenção plena. Fácil, né? Aí depois, quando a consciência substrato se volta para ela mesma, a gente atinge shamatha, aí é a atenção plena autoiluminadora, é o quarto estágio, fim, game over, atingimos shamatha, né? Então, assim, primeiro e segundo estágios, na verdade, são caminho quase todo, né? Terceiro e quarto já é a própria realização de shamatha. Então, aqui nessa instrução, ele só falou desse pré-requisito aí, que é perceber a diferença entre quietude e movimento, e a primeira fase, que é perceber simultaneamente a quietude e movimento. A coisa mais maravilhosa que pode acontecer para um de nós aqui é a gente errar uma resposta quando o Lama pergunta, né? Porque eu lembro que no retiro do Dharma Tolo, 2000, lá não sei onde, num retiro na Itália, eu acho, ou nem lembro também onde foi, mas ele perguntou qual era a primeira coisa que precisava acontecer no caminho de Shamatha segundo John Limpa, e eu levantei a mão, we are simultaneously, ele, não, próximo, porque eu já ia falar o primeiro estágio, né? A hora que eu falei simultaneously, ele falou, não, nunca mais eu me esqueci, né? A fase de entrada é perceber a diferença entre uma coisa e outra. O primeiro estágio é simultaneamente uma coisa e outra. Então, quem sabe vocês absorvem essa minha vergonha, pela vergonha alheia, né? De ter dado uma resposta errada e tomar um não, próximo, né? Putz, eu me lembro direitinho, eu tava sentada assim, mais ou menos na posição que eu fico quando estou traduzindo também. Ele só virou, não, próximo. Assim, puta. Não deu nem para eu consertar, assim, sabe? Foi muito chato, assim, muito chato. Intimidade é ruim também, né? Porque acho que se fosse qualquer outra aluna, né? Ela, não, olha, na verdade, não sei o quê, mas né, eu não. Então, nunca mais esqueci. Então, é isso. Esses são os 4 estágios de shamatha usando as instruções do John Limpa, né? Agora, o que ele falou também é que existem, como a Ana estava falando, a instrução essencial, né, dessa prática é sustentar um fluxo contínuo de atenção plena, livre de distrações e de fixações. Distração se refere às aparências. E eu faltou falar uma coisa ali na tradução da prática. Então, assim, a gente pode se perder da prática, perder o fluxo contínuo de atenção plena de 2 maneiras, né? Por distração. Então, distração é ser arrastado por qualquer aparência, tanto sensorial, de qualquer sentido físico, tipo uma coceira, tipo fome. Mas, na verdade, fome é mais ou menos, porque não é bem a sensação física da fome, né? É o desejo de comer, já é outra coisa. Desculpa, não vou confundir. Primeiro, distração com aparências. Então, surge um pensamento na nossa mente, alguma coisa objetiva, assim, ou alguma sensação do corpo. A sensação do corpo também eu acho bem difícil assim, de explicar, mas vamos pensar, acho que por isso que na tradução também eu acabei ficando no pensamento só. Mas eventos objetivos, coisas que parece que vêm de fora, né? Então, sons, imagens, coisas que parecem que vêm de fora, assim, da gente, né? E a gente se distrai. Ou fixação, a gente se identifica com algum impulso que parece que vem de dentro. Então, vontade de comer, vontade de se mexer, vontade de levantar e ir embora, vontade de sair, pegar o celular, não sei, impulsos, né?
ou desejos. Então, a gente se distrai dessas duas maneiras, coisas que acontecem fora, entre aspas, coisas que acontecem dentro, né? Fala, Milinha. E quando tem o mosquito? Então, depende. O que do mosquito? Mas de qualquer jeito é o objetivo, né? Mas quando você tem uma vontade de coçar, por O exemplo, mosquito chega no corpo, ele vai te perturbando e você então, não se consegue. for um mosquito te perturbando, a gente pode dizer que é distração, né? Ele tá te distraindo. Agora, se ele te pica, você nem viu, vamos supor que você nem viu o mosquito, você tomou uma picada, aí você começa a sentir a coceira e brota o desejo de coçar, aí já é subjetivo, né? Porque é um desejo, um impulso de coçar o que, né? A mordida que ele te deu lá. Mas não faz muita diferença, é só pra gente entender como que a gente pode se perder, né? A gente precisa ficar pirando, será que é objetivo, subjetivo? Será que é distração? Será que é fixação? Pode ser misturado. No caso do mosquito, pode ser misturado, né? O mosquito... Aí você tem vontade de fazer assim, pá, né? Então é uma distração já misturada com um desejo, né? Um impulso de matar um mosquito, por exemplo, né? Não faz muita diferença, assim, na verdade. Importante a gente perceber, mas o importante, assim, com as coisas subjetivas, é muito interessante, né? Porque a gente pode ter muito pouca consciência desses impulsos, né? Quando a gente viu, a gente já tá coçando, ó, tá vendo? É que agora eu tô conversando com você, né? Mas eu levei a mão para cá e cocei meio sem pensar. Talvez se eu estivesse fazendo prática, talvez eu não fizesse isso, sabe? Porque eu já tenho um pouco mais de treino quando eu tô fazendo prática, né? Mas se não, a gente vai lá e coça. E às vezes na prática também, quando a gente pensa que não, a gente já tá coçando. Mas na verdade teve uma sensação tátil que brotou uma sensação desagradável e a gente quis se livrar daquela sensação desagradável, né? Mas antes do desejo de se livrar daquilo, tem uma sensação desagradável que aconteceu ali, né? Às vezes é puro hábito também, né? Mas enfim, tem coisas que parece que a gente é obrigado a fazer, se sente compelido a fazer, né? E coisas que parece que vêm de fora. Quando surge um pensamento qualquer, de fora, que eu quero dizer assim, parece que a gente pode apontar ou determinar, tipo assim, eu pensei, putz, o jogo do Corinthians, será que o Corinthians empatou? Possivelmente empatou, porque eu não ouvi mais gritaria nenhuma aqui. Será que o Corinthians empatou, né? É um pensamento objetivo, é uma lembrança, uma coisa que surgiu na minha mente. Atravessou minha mente, eu, de repente, falei, nossa, será que empatou? Deixa eu ver. Pegar o celular, olhar como está o jogo, né? A gente bobear faz isso, né? Agora, quando a gente está praticando, a gente fica o tempo inteiro fazendo isso. Quando a gente está praticando, a gente faz também, mas quer dizer, quando a gente não está praticando, aí que sim que a gente fica assim, correndo atrás do rabo o tempo inteiro, né? É fuego. Hoje, no retiro de Mahamudra que o Mingyur Rinpoche deu recentemente, ele falou, né? Na verdade, foi sobre o corpo sutil, né, iniciando o processo que ele vai dar de Mahamudra. Aí ele disse assim que a prática do corpo sutil nessa fase inicial é você manter a postura. Porque você vai estar trabalhando exatamente desativando exatamente esses impulsos, né? Então, manter a postura é uma prática que está ligada ao corpo sutil. Mas né? acho que também, porque manter também tem um você manter os impulso. canais também, né? Você Sim, manter os canais alinhados, tudo. Acho que tem uma coisa Isso, também exatamente. Tem todo esse processo, mas corpo também energético. interno, né? Isso. Então tá, fofuras, vamos seguir no nosso vídeo 7? Podemos? Mas, ó, a gente vai fazer de novo essa prática, a gente vai... Depois, a próxima vez que a gente fizer essa prática, percebam ele explicando isso, assim. A fase inicial de perceber a diferença, né? Depois, quando ele fala simultaneamente, que não é a primeira fase, não é essa fase anterior, né? E aí a gente precisaria... O que ele faz também, né? Ele fala para a gente ir para o referente dessas palavras. O que é movimento? O que é quietude? Né? Para a gente poder perceber na nossa experiência o que é. O que é a mente se movendo? E uma coisa muito importante, que ele não falou, assim, literalmente nessa prática, mas que é muito importante. Quietude não é ausência de movimento da mente. Porque, olha, eu não vou dizer... Não dá para dizer 100%, mas assim, a maioria das pessoas que procuram meditação, elas têm essa ideia de que elas vão parar de pensar, que a mente vai ficar
quieta, vai calar a boca para sempre, né? Com o tempo. Ou então em algum momento, assim, na prática, né? Isso é uma grande besteira, não vai acontecer isso, né? Então, o que é quietude aqui? É a gente, a consciência não acompanhar, não se perder, não ser raptado pelos movimentos da mente, mas não é ausência de movimento da mente, né? É A a gente qualidade poder, da consciência, né? Ele a está qualidade apontando da para a qualidade da consciência. consciência. Exatamente. Não é a falta de movimento da mente. Isso é bem importante a gente saber, né? E a gente também, quando alguém vier pedir para a gente ensinar para meditar, a gente já dizer, olha, as distrações elas não vão parar de surgir, né? A gente é que vai deixando de acompanhar tudo, né? Com o tempo. A gente vai relaxando mais e mais, deixando de acompanhar. Isso é bem importante, né? Vamos lá, então. Então, nós estamos nesse vídeo 7, que foi direto para a meditação, e agora a gente vai seguir aqui. Então, vimos, portanto, que essa é uma habilidade a ser cultivada. Nós nos familiarizamos e nos aperfeiçoamos simplesmente com a prática. Quando começamos, essa prática, né, essa habilidade da quietude em meio ao movimento, né, que é o tema, assim, desse retiro, praticamente. Quando começamos, nós geralmente estamos conscientes dos pensamentos após sermos pegos por eles por trás. Pegos pelo inimigo, inalando clorofórmio. Ele fala que o pensamento bota um lenço de clorofórmio no nosso nariz, enfia a gente no porta-malas do carro né? E nós vamos embora, né? Mas, com a prática, somos mais e mais capazes de prestar atenção de onde os pensamentos surgem. E logo podemos vê-los no momento em que eles surgem. Eu me refiro a shamatha como um tipo de retiro, literalmente, de se recolher, né? Um tipo de recolhimento. Se você pratica shamatha por 24 minutos, durante esse período, você se retira. Você recolhe sua consciência de tudo que o circunda. Recolhe a sua consciência do corpo, não se interessa por ele, não dá atenção. Você direciona toda a sua atenção para o espaço da mente e aos pensamentos que estão logo ali. É muito fácil pensar os pensamentos, fazemos isso o tempo todo. Os pensamentos desta forma estão próximos, bem aqui. Mas porque a gente está misturado com eles, né? Mas quando repousamos na consciência, vemos os pensamentos à distância. Mesmo que você esteja atento aos pensamentos, você também está se retirando deles, simplesmente vendo-os. Assim como vemos o céu e as nuvens se formando e se dissolvendo nele, sem estar dentro das nuvens. Você também se retira dos pensamentos, observando-os, sem identificar-se com eles. Dessa forma, é uma paz retirar-se, dá um alívio. Por isso, do John Limpa diz várias vezes que é muito fácil ficar preso nessa experiência e achar que isso é meditação. É fácil achar que isso é Mahamudra, Vipassana, Zen, Dzogchen, porque gostamos desse estado. Mas ainda é um retiro. A gente ainda não está em contato com tudo, né? A gente está se recolhendo para poder minimamente treinar. Então, foi isso que Gautama fez com os primeiros 2 instrutores de meditação que lhe ensinaram Samadhi. É um retiro, ou um recolhimento completo do reino do desejo para o reino da forma, depois do reino da forma para o reino da não forma, até o pináculo do Sansara. Então, vocês sabem que a gente... Desculpa para quem já sabe, já ouviu falar 1000 vezes, mas tem pessoas que podem se confundir. Existem 3 grandes reinos, né? Então, o reino do desejo, que é onde a gente está. A gente está tudo no reino do desejo. Dentro do reino do desejo tem 6 reinos. Então, quando a gente vê o ensinamento, por exemplo, do Lama Santen sobre a roda da vida, ele dá um ensinamento sobre os 6 reinos, né? Estão na roda da vida. Na roda da vida tem um reino que é cobertura do reino do desejo, que é o reino dos deuses, né? O reino dos deuses, ele ainda está no reino do desejo. Mas além desse reino celestial do reino do desejo, né? Que está dentro desse reino maior, que é o reino, desculpa, do reino do desejo, ainda existem 2 outros reinos de deuses também. Então, são o reino da forma, em que os seres do reino têm uma forma, né? E muito menos experiência de sofrimento, eles não têm o sofrimento, não têm experiência do sofrimento, aquele sofrimento
dor, aquela coisa que você olha e fala, nah, sofrimento. Eles não têm esse tipo de sofrimento. Rapidão, pera, só um pouquinho, deixa eu só terminar de contar. Aí o segundo é o reino da forma, né? Nesses reinos daí, eles não têm o sofrimento do sofrimento, eles só têm o sofrimento da mudança e o sofrimento que tudo permeia. E existe um reino mais sutil ainda, que é o da não forma, que os seres não têm forma, são luz, pura luz, sei lá o que eles são, mas não tem forma, né? Que aí eles só têm o sofrimento que tudo permeia, porque ainda é Sansara. São 3 reinos maiores dentro do Sansara, né? Então é disso que o Lama está falando, que o Buda, Gautama, o Siddhartha, quando ele saiu do castelo e foi meditar, os primeiros professores que ele encontrou e com quem ele treinou, eles só treinavam e só tinham realização de atingir níveis cada vez mais sutis de mente, mas ainda dentro do Sansara, eles não estavam liberados. Eles tinham uma habilidade de absorção meditativa que levava a mente para o reino da forma, para a experiência de reino da forma, para a experiência do reino da não forma, mas ainda estavam no Sansara. E o Buda sacou isso. Essa foi a grande sacada do Buda, né? Que no tempo dele não tinha ninguém que tinha uma realização maior que essa. Mas ele chegou lá onde todos esses professores dele chegaram, e ele falou, meu, não é isso. Ainda estou preso, ainda tem sofrimento aqui, né? E com certeza, quando aqueles praticantes morriam, eles possivelmente tinham um renascimento no reino da forma, no reino da não forma, mas quando aquele karma se esgotava, infernos, provavelmente, ou um reino muito inferior do reino do desejo, né? Fala, Cris. Então, Jânia, é uma confusão que eu faço. Forma, você diz o quê? Tem, sei lá, uma forma humana, uma forma, sei Não, lá, uma forma quadrada, redonda, Ah, forma. tá. O corpo deles, no reino da forma, tem forma, né? Ainda tem forma, mas são corpos sutis, corpos que não têm... Imagina reinos que não têm sofrimento muito óbvio, esse sofrimento muito grosseiro, né? São formas de sofrimento bem sutis, assim. No reino da não forma, os seres não têm forma. Eu não sei nem te explicar, nem sei dizer como é que eles são, né? Mas não tem forma. Então, e o grau de sofrimento deles é muito mais sutil ainda, né? Eles ainda estão sujeitos à impermanência, né? Do Sansara. Então, eles morrem uma hora. Morrem daquele renascimento, né? No reino da não forma. E aí caem. Diz o Lama Santa que esses deuses, quando eles percebem que eles vão morrer, eles ficam com raiva de ter que vão perder eles percebem, e aí começam a brotar emoções, né? E aí surgem nos reinos mais inferiores ainda, né? Quer dizer, não é liberação. E esse é um grande risco. Assim, é um grande risco para um praticante, por exemplo, né? Tem o risco de a gente atingir determinadas realizações no caminho de Shamatha, por exemplo, e ficar aprisionado num desses reinos, ter um renascimento num desses reinos depois que a gente morre. E a gente passa muito tempo lá. As vidas são longas, de puro prazer, assim, né? Só que é Sansara, não é iluminação. Não é nem liberação, é Sansara. Fala, Darcy. Existe alguma instrução que você conheça para, como se fosse um antídoto para não reificação desses reinos? Desses reinos? Desses 6 reinos. A tendência, quando eu ouço, é a tendência de ver algo externo e concreto, né? Então, assim, quando, na verdade, isso é o mundo mental, né? Como é o nosso, né? Por exemplo, esse reino humano, o reino humano, ele é tão de verdade quanto o reino dos infernos, para quem está lá. Eu senti o reino dos infernos um dia que eu passei uma tarde lá na Cracolândia. Eu vi. Então, eu reifiquei. Você reificou porque os seres estão... Darcy, enquanto a experiência é real, enquanto a experiência parece real, é isso que é, entende? Agora, o único antídoto para tudo isso é a realização da vacuidade. Não tem um antídoto específico para não reificar os reinos, né? Mas é isso, assim, a gente fala assim, não, o reino dos infernos é um reino mental, mas para os seres que existem seres que estão no reino dos infernos, não são seres humanos com experiência do reino dos infernos.
seres que estão no reino dos infernos. Para eles, aquilo é tão real como é para nós o reino dos humanos. Entende? Então, agora, a gente reifica o reino dos humanos. Por que a gente não reificaria o reino dos infernos se a gente tivesse uma experiência? Possivelmente muito mais, muito mais. Porque quando a gente está, quando a gente, com o corpo humano, tem uma dor, qualquer porcaria, aquilo não parece muito difícil para nós? Então, você imagina, um reino que só tem dor e medo e raiva. Se é fácil, fala assim, ah, não, isso aqui não é real. Isso aqui eu estou reificando, né? Quer dizer, é isso, né? A gente, sofrimento agudo reifica. Claro, a gente tem uma tendência de reificar muito mais quando a gente está sofrendo. Então, você imagina um reino de sofrimento intenso. Então, agora, a saída para não reificar esses reinos é a mesma de não reificar coisa nenhuma. É a realização da vacuidade, né? Bodhicitta absoluta, de preferência. Vacuidade no caminho do Bodhisattva. Mas enquanto doer, enquanto doer em nós, assim, as coisas, a gente está reificando, né? Bom, obrigado. Eu achei, uma vez, eu acho que eu não sei, eu não lembro bem se foi o Lama Santa ou o Lama Wallace que disse isso, sabe? É que para um ser do reino dos infernos, aquilo é tão de verdade quanto é para nós o reino dos humanos, porque a gente tem a impressão, né, de que, nossa, nosso reino sim é de verdade, o resto é experiência só, né, mental, não sei o quê. Não é, né? É tão de verdade quanto para nós o reino humano, né? Dureza. Beleza? Podemos seguir? Então, então o Buda fez isso, né? Ele se retirou do reino do desejo para o reino da forma, depois do reino da forma para o reino da não forma, até o pináculo do Sansara, né? O reino mais sutil do reino da não forma é assim, é o penthouse em Dubai, sei lá qual que é o lugar mais chique do planeta, mas assim, o lugar mais chique do planeta, mas é Sansara. Né? Esse é um grande retiro. Você está completamente descolado do seu corpo, mente de todos os universos, mas assim como um elástico, ele volta. Já Vipassana não é um retiro. Eu nem acho correto dizer que você vai fazer um retiro de Vipassana. Você não está se retirando, você está avançando. Porque o Lama ele vai falar. Você está avançando. Então, é como se Shamatha fosse um retiro e Vipassana fosse um avanço, né? É o oposto. É mais como se você estivesse numa expedição de Vipassana. Ped significa pé e ex significa fora. Então você põe o pé para fora, né? Você está liberando seu pé de onde ele estava preso, saindo dos velhos hábitos do apego dual, desejo, hostilidade e reificação que nos prendem ao samsara. Assim nós voltamos para o lugar onde essas aflições mentais surgem, mas não da mesma forma. Nós não estamos da mesma forma, né? Por enquanto é muito habilidoso, é um recurso, talvez. Faltou uma palavra aqui, talvez recurso faça sentido. Muito habilidoso é se alternar, como se estivesse inspirando Shamatha e expirando Vipassana. O Lama brinca assim, que num campo de batalha, às vezes a gente precisa se retirar da batalha, né? Estrategicamente, assim, para depois avançar na batalha, né? Então ele diz que, vamos supor que os nossos inimigos são sempre as aflições mentais, quando ele usa esses termos assim, como é que fala? Esses termos de guerra, como é que fala de guerra? Bélicos. Bélicos, esses termos bélicos, né? Então a gente está se retirando das nossas aflições mentais, e com o Vipassana a gente está avançando, vai para cima das aflições mentais, né? Então é isso que ele está dizendo. Então, é uma boa coisa, voltando para a pergunta do Valfredo lá do começo, é uma boa coisa a gente fazer Shamatha, Vipassana, né? A gente recua e avança, recua e avança. Então é uma habilidade fazer isso, né? Para a gente se fortalece em Shamatha e parte para cima com Vipassana, né? Quando esse retiro acabar e você voltar ao cotidiano, eu os encorajo a praticar as duas, pois esse equilíbrio entre ambas vai enriquecer as duas práticas. Portanto, para tornar a prática mais completa, pegue a sua vida como ela é e sature-a com o Dharma. Não espere aquele dia em que você vai para o Jetavana, que era o Lama tinha acabado de inaugurar lá o Jetavana, lá no sul, né? Você pode morrer antes disso.
Onde você estiver, pratique Shamatha Vipassana, 6 perfeições, Lojong, Metabhavana, como um pianista, que tem um grande repertório de músicas para todos os momentos. Dessa forma, você terá uma prática completa e totalmente integrada. Tem isso também, né, Val? Quando ele fala 70-30, 70-20-10, é prática formal, sentada na almofada, né? Agora, fora da almofada, 6 perfeições, Lojong, Metabhavana, né? Muitas coisas que a gente... A ideia do Lama é que a gente deveria, em cada momento, ter uma prática adequada para cada momento da nossa vida. E ele fala pouco de yoga dos sonhos, né? Mas como eu estou traduzindo o livro do Tenzin Wangyal aqui de yoga dos sonhos, eu estou pensando nisso também. Ele fala pouco, ele deu um retiro de yoga dos sonhos, mas normalmente o Lama não fala muito da prática de yoga dos sonhos, né? Mas seria uma outra prática adequada para quando ele está dormindo, né? Quer dizer, cada momento da nossa vida comum, a gente poderia fazer uma prática diferente, né? E se do John Limpa falar com o seu coração e o inspirar, se você quiser realmente realizar Rigpa, e a renúncia e Bodhicitta surgirem intensamente, onde eu posso achar algumas práticas de Vipassana, a gente já fez aqui, Cris, prática de Vipassana. Aquela prática que a gente faz de onde os pensamentos vêm, para onde que eles vão, onde é que eles ficam, aquilo é prática de Vipassana, com foco na mente. Eu acho uma boa coisa a gente se agarrar nessas práticas aqui, sabe? Tem uma infinidade de outras práticas de Vipassana, né? Mas vamos seguir com essas aqui, porque, né, vão ornando, assim, com o resto dos ensinamentos que a gente está vendo, né? Mas Vipassana pensa assim, ó, Shamatha é simplesmente parar, deixar a banda tocar à vontade, né? Só parar, assim. E Vipassana é tentar investigar. Tudo que é prática que a gente vai investigar, como essa, de onde que os pensamentos vêm, onde é que eles estão, para onde que eles vão, isso já é Vipassana, que está investigando a natureza dos pensamentos. Eles ficam ali, quando eles estão lá, eles são sólidos, né? Eles têm algum tipo de solidez ou não, são permanentes, não são. Isso é Vipassana, né? Então, sua prática é... Nesse caso, peraí. Por um período você se retira de uma vida ativa para a simplicidade... Não, peraí, desculpa. E se o Jonipa falar com seu coração e o inspirar, se você quiser realmente realizar Rigpa e a renúncia e Bodhicitta surgirem intensamente, então é para isso que serve o Jetavana ou lugares como esse, lugares de retiro, né? Por um período você se retira de uma vida ativa para a simplicidade total, como fez o Mal lá no Alto Paraíso esses dias. Nesse caso, você não vai fazer um pouquinho de cada coisa, como no cotidiano. Sua prática será Shamatha. E outras práticas terão somente a função de apoiar Shamatha, até que você atinja tal realização. Assim, quando você atingir Shamatha, ela estará a serviço de todas as outras práticas. Prajnaparamita, estágio da geração, nas práticas de sadhana, Dzogchen. Por um tempo, tudo está a serviço de Shamatha. E depois, Shamatha vai intensificar todas as outras práticas. Esse centro é maravilhoso, é como um pomar do Dharma dando frutos. Tudo está nele, o professor, Jetavana, os centros todos. Muito bem, é um ótimo trabalho. Não de um homem só, né, como Lama Santen, falando do Lama Santen, mas de muitos que o ajudaram a criar isso. Esse é o recado do Lama, né? Para a gente não esperar o momento em que a gente vai entrar em retiro para praticar. A gente pode praticar agora e praticar o tempo todo, não só quando a gente senta na almofada por 24 minutos, né? Por isso que a gente está fazendo esses estudos todos, né? A gente tenta um pouco cercar e fazer tudo que o Lama está sugerindo que a gente faça, né? Fala, Mal. Era um pouco nesse sentido do que o Lama tá falando, que eu quis dizer que, tipo, às vezes você tá, tipo, eu acho que eu vou fazer agora Shamatha com foco na consciência né, que o Lama Alan ensinou tal dia daí, mas eu não pratiquei o suficiente fora do retiro. Eu não vou me aprofundar nisso em retiro porque eu não sei fazer isso, né? E às vezes a gente entra nessas noias de achar que é no retiro que eu vou aprender, mas a gente não vai conseguir fazer nada em retiro que a gente não tenha um mínimo de estar ali habituado a fazer no nosso dia a dia, assim, né? Aí você começa a querer avançar um pouco, ainda que seja nesses 10% do momento de prática mais difícil, assim. Aí você fica cheio de dúvidas, né? Mas é isso aí que
Quando o Lama fala 70% é a prática que você sabe fazer, não é qualquer prática de shamatha, porque tem prática de shamatha que a gente não sabe fazer. Não é que você está dizendo, né? Consciência da consciência. Putz, grila, eu tinha que ter treinado um pouco mais shamatha com fogo na respiração, talvez. Pelo menos essa abordagem Dzogchen aqui que o Lama dá agora para nós, né? De você deixar a consciência permanecer na própria base, mas percebendo a respiração, não focando a respiração, mas meio que uma prática de não meditação, mas com a mão na boia, né? Percebendo um pouco perifericamente a respiração. Pelo menos treinar isso antes da... Exatamente, a gente tem a ilusão, não, vou deixar para quando entrar em retiro. Aí quando você entra no retiro, putz, eu vou ter que fazer um basicão, feijão com arroz, né? Porque eu não avancei nada, né? Isso aí. Né? Do retiro não dá pra perguntar, e aí, G, é por aqui ou por ali, né? Ah, bobão. Daria, né? Mas não ia poder te responder, talvez. Podia perguntar pro Lama, né? Mas isso é verdade, Mal. Isso você poderia ter conversado com o Lama, né? É importante quando a gente entra em retiro, a gente poder ter... Poder ligar pro Lama, né? Ter um roteiro, né, do que vai fazer, né? Saber o que vai fazer. Ah, e quando pintar uma treta, Lama... Assim, não. aí? Saber o que vai fazer, sim, mas daí chega ali, você enrosca numa coisa ali, você fala, será que é por aqui mesmo ou será que eu tô só entrando na noia da minha cabeça, assim, né? Isso é. Faz sentido. É, porque a gente Em pode geral é só querer... noia da cabeça, né? Em geral, é só noia da cabeça. Em geral, se você não souber a resposta, não vai fazer a menor diferença para você, né? Mas aí, na hora, aquilo lá parece ser muito desafiador, muito complicado. E agora, o que eu faço, né? Ou então, quando você tem uma experiência qualquer, daí você fica preso naquela experiência. Nossa, agora eu tive essa experiência, eu quero ter de novo, sei lá. A gente pode se atrapalhar de tudo que é jeito mesmo, né? Em geral, a resposta é solta e segue, que o Lama sempre fala. Solta e faz seu trabalho aí, né? Não se atrapalha. Bom, então voltamos a do John Limpa. Ele volta à sua autobiografia. Quando fala de si, eu sempre acho que ele está gargalhando, se divertindo ao falar que ele é um tolo, né? Então, eu ouvi anciões dizerem que a meditação é o caminho perfeito dos Budas. Assim, depois de pensar cuidadosamente sobre isso, concluí que talvez isso fosse algo que pudesse ser visto com os olhos, segurado com as mãos, ou ouvido com os ouvidos, ou seja, reificar a própria prática de meditação, né? E se aqueles velhos monges conseguiram, então eu certamente seria capaz também. Assim, fui para uma região solitária e remota, apoiei as minhas costas contra uma rocha vermelha e fiquei 3 dias fixando o olhar à minha frente. Ele ficou lá procurando a meditação, estado meditativo, achando que ele ia aparecer em algum lugar. Aí, ao contrário de nós, quando o Johnny tem dúvida, baixa uma Dakini lá e responde para ele. Enquanto dormia, ao anoitecer do último dia, uma criança branca apareceu e perguntou: por que você está sentado aqui? Eu respondi: estou sentado aqui pensando se sou capaz de ver algo que se semelha à meditação. A criança fechou os olhos e então cantou esta canção. Ei, ei, você, cego, que aspira entrar no caminho autêntico, ouça. O corpo é como um saco de papel levado pelo vento. A fala é como o som do ar passando por uma flauta. Essa mente é o criador, tanto do Sansara quanto do Nirvana. Entre esses 3, identifique qual tem a primazia. Você terá que esperar por um longo tempo antes de ver ou ouvir algo que se chame meditação. Com essas palavras eu despertei. Entendeu, Mal? Não apareceu nenhuma criança branca no teu sonho para te responder? Não foi dessa vez. Então, isso aqui é uma contemplação, né, que a gente poderia fazer. O corpo é como um saco de papel levado pelo vento. Alguém tem alguma dúvida disso? Né? É uma hospedaria, né? Uma casa de hóspedes. A fala é como o som do ar passando por uma flauta. A gente acabou de falar e cadê? Né? Essa mente é o criador, tanto do Sansara quanto do Nirvana. Entre esses 3, identifique qual tem a primazia. Bueno, então assim ele volta para o primeiro ponto, depois de ter entrado em solitude, feito as preliminares, keep going, keep going. Assim ele volta para o primeiro ponto, depois de ter entrado em solitude, feito as preliminares.
que é ser bem incisivo para definir qual tem a primazia. E da perspectiva de hoje, precisamos só de um pouco de tempo para chegar a essa conclusão. Agora o Lama vai entrar numa discussão, deixa eu ver aqui quanto tempo que... Bastante tempo. Nossa, mãe. Eu acho que a gente vai parar por aqui, gente. Porque aqui ele vai entrar numa discussão que, em qualquer momento que a gente interromper, vai ficar esquisito. Mas esse é o ponto, talvez um dos pontos principais, né, de todo o caminho budista, assim. Se a gente não entender que a mente tem a primazia, quer dizer, que toda a nossa experiência surge na mente, é composta pela mente e condicionada pela mente. Se a gente não entender isso e não se dispuser a fazer essa transformação, a gente não toma um refúgio direito, né? A gente não fez direito o trabalho de renúncia e nem de refúgio, porque... Mas é o que a gente estava falando quarta-feira, né? A coisa do refúgio é uma prática constante também, né? Fala, Val. Essa questão de tudo é construído pela mente, eu queria citar um exemplo de uma amiga minha que ela ficou muito tempo querendo ter filho e não conseguia ter filho, fez diversas fertilizações e sempre tinha aborto, chegou a vender o carro, porque cada fertilização dessa custa uma pequena fortuna, né? Então ela fez 5, 6, 7 fertilizações até que ela conseguiu engravidar e teve filho. E uma vez conversando comigo, ela disse que aquele foi o momento mais feliz da vida dela. Apesar da dor do parto, apesar dela estar sentindo todas as dores do parto, ela estava imensamente feliz. Foi o momento mais feliz da vida dela. Então, a mente dela não estava concentrada ali no corpo, na dor, estava concentrado no filho que estava chegando. Ela é uma filha, uma menina, concentrada na filha que estava chegando. Então, naquele momento de dor, ela estava imensamente feliz. É só Felizona da uma vida. observação. Maravilhoso, esse exemplo maravilhoso, né? O que é a dor, afinal das contas, né? É incrível, assim. Então, a Dor não é experiência... sofrimento, né? Oi? Dor não é necessariamente sofrimento. Não. Nós é que fazemos com que a dor seja tomada como sofrimento. Mas acho que todos nós já tivemos episódios de dor e que não necessariamente representaram sofrimento, né? Ou de incômodo, né? Você fez 18 vezes o quê, Dê? Inseminação? 18 vezes? Tentativa de in vitro. Quando eu tive minha filha, foi o dia mais feliz da minha vida. Olha só. Passei 8 anos tentando. Caramba, Dê. Você é teimosa, hein, criatura? Sou persistente. Denise, parabéns. Você nunca Olha, soube, Dê. Essas coisas a gente não... Gastei uma grande fortuna no apartamento, um carro, tudo. Nossa! Isso é muito bonito, né? Essa minha amiga é uma coisa assim maravilhosa. Quando ela me contou isso, eu fiquei realmente emocionado. Ela falando daquele momento, o significado daquilo para ela, independentemente de qualquer dor que ela estivesse sentindo. Muito legal, né? Muito. Em compensação, eu estava com 19 anos, segundo ano de faculdade, a primeira engravidou. E aí eu gastei fortunas daí para frente. Pois é, né? Às vezes um parto, uma notícia de gravidez, pode ser um desastre para a pessoa, né? Não estou dizendo que foi para você, não, Val, mas às vezes é, né, o Darcy? Mas às vezes é, né? É uma coisa assim, desesperadora. Pois é, tudo é assim, né? É que esses dias teve uma discussão dessas no grupo de professores do CIB, não sei se você acompanhou, Aline, o Maurício também. A coisa do sofrimento é opcional, né? Eu tenho um problema com essa palavra opcional, porque dá a impressão que é uma coisa que você pode ter ou não, né? Depende da sua vontade, assim, sabe? E muitas vezes não, aliás, muitas vezes não é tão simples assim, né? Quando a gente tem uma dor mesmo, não é assim de uma hora para outra, sabe o quê? Não vou sofrer com essa dor. Já que é opcional, eu não quero, né? Manda embora. Não é tão simples assim, né?
Eu tenho um problema com a palavra opcional aí, que a dor, como é que a dor é necessária, o sofrimento é opcional, uma coisa assim, né? A dor é Mas inevitável, é mas inevitável, o sofrimento é opcional. Tem um problema com esse termo opcional aí. Mas é isso, né? A dor pode ter vários significados. Mas tudo isso para dizer que a mente determina a experiência, né? A experiência é mental, não é outra coisa. Não é física, não é nada, né? É mental. Essa é a premissa mais fundamental do Dharma budista, né? E é isso que nós vamos transformar. A gente não vai transformar o samsara, né? Fora de nós. A gente vai transformar o samsara dentro de nós, né? Muito bem, meus bens. Então, olha só. Semana que vem a gente vai pular, né? Porque eu vou estar lá na... Tá terminando o retiro com a Diona Lifax lá na semana que vem. Aí depois na outra eu conto tudo para vocês. Como que foi lá, que vai ser pouco... Que massa, Gê. Vai ser onde, Gê? No centro dela? No centro dela, que é Santa Fé. Mas aí olha só como... acho que eu já contei. Quando eu conversei com a assistente do Lama, com a Michele, né? Que eu estava indo para lá e que... Mas que eu falei para ela, infelizmente eu não vou poder ir para Califórnia, porque eu sei que ela fica muito em Los Angeles, né? Infelizmente é longe, né? Eu não sabia que Santa Fé era tão longe que Novo México era tão longe da Califórnia, né? Para mim era do lado ali. Aí ela fala assim: "Ah, eu moro em Santa Fé. Quando que você vai?" Bom, enfim, ela vai me buscar no aeroporto. Só para é uma coisa tão incrível, né? Quarta-feira também não teremos, Gê? Quarta-feira também não. É o dia que eu estou viajando. Quarta-feira à noite, né? De manhã sim, mas à noite não. Então, eu vou encontrar com a Michelle e vou ficar na casa lá de uma mulher que também era da sanga do Lama Wallace, a Ami, que agora é professora residente lá do Paia. Mas ela mesma não vai estar, mas ela deixou a casa dela para eu ficar lá. Quer dizer, a sanga é uma só, realmente, né? A sanga é uma coisa só. Ela disse que as daquines não apareceram para você? As daquines vivem aparecendo. Esses daquines de carne e osso vivem aparecendo. Ai, ai. Então é isso, semana que vem a gente pula, certo? Mas aí é só passar o feriado lá, na verdade, né? Bate e volta praticamente. Segunda-feira eu já volto. Tá bom, Gê, Gê, tem que ter olhos para ver as daquines brancas nas daquines de carne e osso. É, não, maravilhoso, tô reclamando não. Maravilhoso. Feliz de encontrar com a Michelle. Mas por que tem que ser presencial, gente? Por que tem que ser? Não tem que ser. Eu que quis que fosse. Ah, Quero encontrar hoje Johnny Fax, quero fazer o treinamento mesmo presencialmente lá, que é uma outra coisa, né? Sempre é uma outra coisa, né? Vai ser o quê, assim? Qual o tema The daquela... Grace. Como é... Ah, The Grace? Ah, que legal. O Grace é um treinamento de compaixão, é maravilhoso. É super bonito. Vai ser bem bom. Vou com a Carol Steffen, minha amiga. Então vamos, amores, vamos fazer a dedicação? Obrigada, querida. Depois quando eu voltar, eu conto tudo. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchesi, Pani, Tonene, Pedranam, Panjeshin, Kiganati, Balon, Tripai, Sipe, Droa, Show. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Garira, Weko, Reijin, Kamsu, Pandandewa, Malu, Juene, Cheresi, Guantenzin, Jatsui, Jape, Kauje, Bardu, Tenjurchi. Garirawe kore jinkam su pandan dewa malo jungwene cherezi wanten jinjatsue jape kauje bardu tenjuchi. Tempa tu wando je chanchen dangyu kansan jipe makarai. Tenzin que bucha pe tempa
Danze Trinidad Shindo Sewadze Takodrola Jampe Charchen Pa Zandra Menantendo Tsikan Alan Wallace Shedrakpa Yike Bushen Pesha Petenguchi Zanlin Chidan Ke Parnupchok Sugil Teni Yutabur Silzepa Lopon Ke Kikutse Zetin Gedro Cantar Pelam do Tripadu. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como um espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaye Soha. Que a grande tradição da Bhattijantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisong Detsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken lo chosun rin lu che zan lin sa sun cha pa pedro ju chosun não adam hidra do sun gele show. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadini Dudakor Gyan Lama Drugani Dravachika Malupada e Salagopasho. Ô Darcy, esse treinamento lá da Roche tem mais a ver com o meu trabalho com os alunos do Einstein, sabe? E das aulas que eu dou no Senac. Porque é um método de cultivo da compaixão que é laico. Na verdade, ela desenvolveu esse método para ajudar os profissionais de saúde com burnout, sabe? Eu me lembro de ter aprendido Grace. Eu não sei se foi você que ministrou para a gente cada letra, né, Grace? Eu me lembro Provavelmente disso. sim, porque faz tempo prática, né? É lindo de morrer. É uma abordagem toda bonita, é um treinamento que ela dá em cima disso, né? Quem que Então, eu tenho muito desenvolveu interesse. Ela mesma. essa abordagem? Ela mesma? Ela mesma. Que linda. É super lindo. Leva Então, um beijo, um abraço, um tudo nosso para eles lá. vou levar. Ela é super. Sabe, Ela dá uma adora os brasileirada. brasileiros, né? Ela adora a gente. Eu tenho um negócio assim com ela, assim, uma paixão. Ela e o. Ela foi aluna do Shagdu Rinpoche, essa mulher. Pois
É ela e um de cabelinho branco, maravilhoso, tem um sorriso. Frankenstein. Isso, os dois. Ela muito por conta da minha paixão pelo Varela, né? Ela E tem ela essa era foto do super Varela. amiga. Eu achei que ela fosse casada, que tivesse que ser Não. casada. Você me deu uma bronca danada, passei maior vergonha. É que Tem casada. coisa que não pode sei o quê. falar, né, Darcy? O Johnny Fox, Eu mulher do Varela, soltei não um pode negócio falar. na internet. Não, porque ela é casada, não sei o quê. Aí a Jeane foi lá e arrancou meu couro. Pelo Não, amor de não Deus. fui lá, não. Eu falei pra Porra, mas você, me ajuda a Darcy. te Traz um ajudar, né, coelho Darcy? americano. É, Porra. pô, eu tô ajudando. Não, é coisa de amiga. Coisa de Traz um amiga. coelho americano. Tem coisa que amigo não pode deixar o outro passar vergonha, né, Maurício? Não pode. Esse traz um M. coelho Varela, americano. mulher dele. É Amy Hein? Varela. M. Aí depois caiu a ficha. É uma Putz. linda, uma francesa do cabelo, né, assim, toda. É linda de morrer. Eu Então sou, tá eu bom, sou fofuras. apaixonado por ele, mas eu fui assistir uma apresentação do Maturana, eu achei uma caca. Aqui em São Paulo, ele fez um jogral com a mulher, eu falei, esse cara é louco. Ele é mais louco que o Tom Zé. Tem certeza que era o Maturana? Total. Você não entrou na Total. sala E errada? outra coisa, eu sou apaixonado pelo Varela, mas eu nunca consegui entender a autopoese. Ah, quem sabe o Maurício pode te ajudar. Então tá, amores. Tamo junto. Valeu. Boa Eu viagem. Boa viagem, Obrigada, gente. obrigada. Boa viagem, Boa obrigada. Beijo, beijo. Beijo. Um beijo. Tá, beijo, queridas. Boa noite. Beijo, Boa beijo. noite. Tchau.